Peraí, vai começar a gravar. Isso, começou. Beleza, boa noite. Então, prepara o caderno aí. Como eu disse para vocês, na próxima aula vai ser metodologia de aula invertida. O que é aula invertida? Você estuda sozinho e você vem para a aula com as questões resolvidas. Então, vocês vão dar um jeito na semana de vocês de resolver as questões e vocês que estão aí vão resolver as questões naqueles horários do cronograma. Eu já montei cronograma de quase todo mundo, vou montar o de vocês. Lá na rotina de estudo, você vai ter 1 hora para fazer questão de geografia, 1 hora para fazer história, 1 hora para fazer geral e Brasil. Você vai vir para a aula com as questões prontas. E eu vou só o quê? Fazer com vocês as questões. Mas vai ser rápido. O texto fala disso, a A é isso, a B é isso, a C é isso. Então vai ser uma aula prática, porque eu não aguento mais a minha esposa. Oi, vida, tudo bom? Te amo. Maravilhosa. Tá bom o microfone? Ela tá entrando só para ver o seu microfone, que eu gastei R$1.000, tá bom, tá? Então vai. Então o que vai acontecer? Vocês vão repetir as questões vendo eu explicar elas, porque eu não aguento mais chegar no final do ano, você falar assim para mim, ai, Roger, eu sabia o conteúdo, mas eu fiz o quê? Eu errei a questão. Né, Camila? Não aguento mais, tá? Então a gente vai ter uma coisa chamada praxis. Anota aí, escreve no seu caderno, tem que ter um caderninho aí, escreve aí, ó. Uma coisa chamada praxis. Tá, ó. Então, praxis. Praxis é uma palavra filosófica que significa várias coisas, mas um dos significados de praxis, tá, significa teoria mais prática. Então, a educação brasileira, ela é um problema. Por que a educação brasileira é um problema? Porque ela só fica onde, Breno, que a gente estava conversando? Só fica na teoria. Então, o aluno que fica só na teoria, ele tem problemas na hora da prática, que é a resolução de exercícios. Então, a gente vai ter uma organização de estudo que tenha teoria, na quantidade que tem que ter, mas que tenha prática, mais prática. Ah, não estou dando salto, Roger, não estou melhorando de um ano para o outro. Você pode ter certeza, está faltando prática na sua forma de estudar, tá? Então a gente vai ter essa aula de quarta para ter essa praticidade. Muita gente, muito neguinho vai querer, tá, achei a minha aula gravada e não vai assistir. Lá em novembro eu vou falar. O que assistiu, você pode ter certeza que vai ter uma evolução na resolução de exercícios muito maior do que o não assistiu. Vocês cabem trocando para ficar vendo documentário, vocês vão, ó, que eu vou jogar a praga, tá? Então, eu tô falando sério. Escuta quem passou num concurso, tinha 500 candidatos, e eu passei em primeiro lugar. Eu só fazia questão. Eu estudava a teoria na questão. Então, essa é a metodologia. Acredita, tá bom? Hoje não vai dar pra fazer isso, hoje a gente vai fazer pensadores. Vai falar de pensadores contemporâneos. O que significa a palavra contemporâneo? O que significa a palavra contemporâneo? Atual. Então a gente vai falar de pessoas, tá, que 2 delas estão vivas, tá? A gente vai falar de 3 nomes. Esses 3 nomes são quem? Quem são esses pensadores que vão ser repertórios relevantes em qualquer tipo de redação que você vai fazer? Você pode ter certeza que dá para encaixar os 3. E não é Bauman, tá? Não é Bauman. Apesar que o Bauman não pode descartar o Bauman, tá? Mas quem são os 3? Então, as 3 pessoas é o Milton Santos, que vocês já estão cansados de saber. É uma das 50 maiores pesquisadoras da atualidade dentro das ciências humanas, a Saskia Sassen. Então, olha como escreve o nome dela. Saskia Sassen, tá? E o outro cara que a gente vai aprender hoje é o Manuel Castells. Tá? Então, o ano retrasado, recebi uma mensagem de uma aluna que tirou 980 na redação. Ela usou a Saskia Sassen. Tá? Muitos de vocês já cansaram de tirar notas altas usando no Milton Santos. A Bianca, você sabe, a Bianca tá aí, porque a Bianca Rica tá lá na Turquia, ela tirou 980, você ficou sabendo, né, Keila? Ela tirou 980. Ela usou o Castells na redação dela, que é a Bianca Obediente, tá? Então, vocês vão aprender a usar esses 3 personagens. O Milton faleceu no começo dos anos 2000 e é o maior geógrafo brasileiro, quiçá o maior geógrafo do mundo, tá? E a Saskia e o Manuel Castells, eles são sociólogos. Então, né, nas aulinhas de redação lá, vocês têm que sempre citar
que eles são? Chamar, né? Então, o Milton é um geógrafo. Só que o Milton andou por várias áreas do conhecimento. Eu já disse para vocês, o conhecimento não é só de uma pessoa, né? O conhecimento ele pode perpassar por várias áreas, e ele deve perpassar. O Milton perpassava pela sociologia. A sociologia é a área que a Saskia e o Manuel Castells têm a sua formação original. Então, a Saskia é uma socióloga, tá? E o Manuel Castells também sociólogo. O Castells é um espanhol, tá? Ele começou a dar aula numa faculdade na França com 24 anos. Será que ele era um prodígio? Tá? A Saskia, ela é holandesa, viveu na Argentina durante a maior parte da juventude e é professora de várias universidades no mundo, tá bom? E o Milton, que dispensa comentários. O Milton é o único brasileiro a ganhar, tá, o Nobel de Geografia. Então, o que esses três têm em comum? Eles estudaram, tá, algumas temáticas, como a questão da globalização, das tecnologias e das cidades. Então, cada um desses aqui tem um conceito-chave. E esses conceitos-chaves caem, tá, nas redações. Então, qual é o conceito-chave do Milton? Tá? O Milton vai falar do meio técnico, científico, informacional. Então, eu usei o MTCI. Isso é pensando em vestibular. Tá? Então, pensando em vestibular, o Milton vai falar do meio técnico, científico, informacional, que eu, professor de geografia, ou outro professor de geografia de vocês, vai ensinar. Que é quando o espaço geográfico tem elevado nível de ciência e informação. Tá? Isso cai na prova objetiva. A Saskia vai criar o conceito de cidades globais. O seu professor de geografia também vai falar, olha, cidade global é uma classificação, um status que eu dou para uma cidade que é comando, tá? Que é decisão dentro do capitalismo atual. Então é uma cidade muito relevante. Conseguiu? Tá fechado lá embaixo? Você tem certeza? A porta de vidro, sim. É, a porta de vidro. Você apertou lá o negócio? Você viu ela? É. Tá ligando aqui, ó. Fala com ela, vai. Ó, desculpa, chegou a pessoa no meio da aula. O meu escravo aqui vai lá abrir, tá? Então vai, cidades globais, tá? Então não é isso que a gente vai trabalhar hoje, mas ao longo das aulas de geografia, quando eu falar cidades globais, quem são as cidades globais? São as cidades mais importantes dentro do capitalismo. Quem inventou essa expressão? A Saskia é Sassi, para vocês verem como vocês estudam essas pessoas e vocês não sabem, tá? Já o Manuel Castells, ele vai criar a ideia de uma sociedade em rede. Tá? Essa sociedade em rede... Peraí que o ar não tá ligado aqui, perdão. Essa sociedade em rede... Desculpa que eu deixei os meninos aqui sem ar. Tá ligado? Então vamos lá. Essa sociedade em rede, tá, é ligado principalmente a uma rede que está conectando a gente nesse exato momento. Qual que é a rede? É a internet. Então, essa sociedade em rede, você substitui rede por internet. Então, para o Castells, a gente vive um mundo conectado à internet, tá? Então, beleza. Sabendo dos três, suas funções de origem, suas principais teorias, eu vou esmiuçar cada um deles, tá bom? Eu vou começar por quem? Quem eu começo? Pelas mulheres. Então, vamos ser cavaleiro? Então eu vou começar pelas mulheres. Eu vou começar com quem? Com a Saskia Sassen, tá? Por que eu vou começar com ela? Porque ela lançou um livro. Então, a primeira coisa que a gente vai destacar hoje é o novo livro que a Saskia Sassen vai lançar, tá? Nesse livro, ela vai ter uma teoria. Eu já ensinei para vocês. Teoria é uma explicação científica de algo dentro do mundo científico. Na redação, vocês chamam essa teoria do quê? Conseguiu abrir para ela? Conseguiu? Boa noite, Maria. Atrasadinha, né? Então vai lá. Tenta pegar aí, Maria. Então, eu estou falando sobre a Saskia Sassen, vai ser a primeira, tá, dos repertórios que a gente vai usar hoje. E a Saskia, ela vai lançar uma teoria muito legal, uma tese muito legal, tá? Qual é a teoria, a tese
que ela vai lançar? Ela vai lançar a teoria, tá, ó, das expulsões. Essas expulsões vão ter como consequência as brutalidades. Cara, se você lembrar dessa teoria, você pode trabalhar com qualquer tipo de temática que envolva questões econômicas, questões sociais, questões políticas e questões ambientais, porque o livro dela vai ter capítulo dessas 4 coisas. As expulsões são uma ação. As brutalidades são o quê? Uma consequência. Então, ela vai dizer que na contemporaneidade nós temos uma dinâmica dentro da economia mundial. Essa economia capitalista globalizada, que tem principalmente nas cidades globais a evidência espacial e social das expulsões. Se você está sendo expulso, você é uma pessoa forte ou uma pessoa fraca? Fraca. O Enem gosta de falar de questões que envolvem pessoas fortes ou pessoas fracas? Fracas. O texto tá, ó, sempre vai ter que fazer uma argumentação de uma desigualdade. E ela vai chamar essas desigualdades de expulsões. Então, ela vai fazer, ao longo da sua obra, exemplos de expulsões. Então, a gente vai trabalhar com essas expulsões. A primeira expulsão são as expulsões sociais. Ela vai dar vários exemplos, mas ela vai usar uma expulsão social muito forte que aconteceu no ano de 2008, 2009, principalmente nos Estados Unidos. O que explodiu na economia mundial em 2008, 2009? A bolha imobiliária. Na bolha imobiliária, os donos das casas deixavam as suas casas, chamadas hipotecas, como uma garantia. Se não pagou a conta, o que o banco fazia? Pegava a casa. Se pegou a casa, faz o que com as pessoas? Expulsa. Então, essas expulsões sociais, elas ganharam muita força no mundo contemporâneo a partir do ano de 2008, 2009. Então, quando você pensar em um grupo social, tá, que está sendo marginalizado, mutilado, tá vendo como eles conversam? Eles conversam, todos eles são marxistas, tá? Ó, todos eles são marxistas. Esse aqui copiou esse aqui copiou esse, tá? Esse aqui deixou um pouquinho de ser marxista porque ele começou a dar reportagem na TV, ele não podia mais ter cara de Che Guevara, ele deu uma amenizada. Mas eles são iguais, eles conversam, tá? Então, eu não quero usar cidadanias mutiladas. Você pode usar quem? A Saskia Sassas. Tá? Então, essas expulsões sociais, você pode, como exemplo, usar a questão da moradia. Tem que fazer uma questão sobre moradia. Quem que eu posso problematizar? Você problematiza a Saskia Sassen. Né? Vocês adoram falar de gentrificação, sem saber o que é gentrificação. Tá? A gentrificação, ela causa o quê? Expulsões. Então, dentro do livro da Saskia, ela fala desse movimento da gentrificação, que é um movimento que vai acontecer principalmente nas cidades globais. Então, essas expulsões sociais, elas podem ser trabalhadas, por exemplo, com os indígenas. Porque os indígenas estão sendo o quê? Expulsos da sua terra. Então, além de ter uma expulsão social, a Saskia 2, ela destaca expulsões espaciais. Tá? Então, eu vou expulsar quem? Eu vou expulsar principalmente grupos vulneráveis. Vulneráveis. E minha redação é sobre os drogados da Cracolândia. Não fizeram essa redação no passado? Fizeram, não fez, Gi? Tá? Os drogados da Cracolândia, segundo a Saskia Sassen, são o quê? São expulsos daquele espaço, que é uma rua, que é pública. Tá? Então, a gente trabalha com essas expulsões espaciais. Outra coisa que acontece, tá? Eu pego uma máquina e coloco uma máquina aqui para dar aula no lugar do Roger. O que vai acontecer com o Roger? Vai perder o emprego. Então, o avanço do capitalismo está fazendo o quê com os trabalhadores? Expulsando. Então, eu também tenho uma expulsão dos trabalhadores. Outra coisa que os três têm iguais. Eles trabalham a questão da globalização.
Então, a globalização, ela aumenta as desigualdades. Eu vou levar a minha fábrica lá para a China. Se eu vou levar a minha fábrica lá para a China, eu vou causar o quê no local? Desemprego. Estou expulsando esses trabalhadores de uma forma de sustentar as suas famílias, causando impactos sociais. Tá bom? Essas relações de poder, elas vão ser analisadas. Se um pai fica sem trabalho, não vai conseguir sustentar a sua família. Qual é a consequência disso? Uma brutalidade. Essas comunidades, esses grupos vulneráveis não vão ter para onde ir. Isso é uma brutalidade. Tá? A pessoa ir para a rua. Hoje os americanos moram onde? Em trailers. Por que ele mora em trailer? Tá? Porque ele foi expulso da sua moradia. Isso é uma brutalidade. Então ela vai falar que hoje o capitalismo está marcado por essas brutalidades, que são resultado dessas expulsões, que são feitas pela lógica de mercado. Tá? E aí vem o quarto. O quarto tá o fator que ela vai trabalhar. Ela vai trabalhar com as expulsões na biosfera. Quando ela usa o termo biosfera, ela está falando da expulsão feita no meio ambiente. Uma expulsão ambiental. Quem está sendo expulso? Os bichos estão sendo expulsos. Para pensar. Se eu tenho o avanço da soja, e o Mato Grosso é um exemplo disso, a soja avança expulsando os animais. Vocês viram aquela cena no ano passado pegando fogo em tudo? Se está pegando fogo em tudo, tá matando os bichinhos. Aquilo é o quê? Uma brutalidade. Então ela vai dizer que países como China e Estados Unidos estão comprando um monte de terra. Vocês têm noção quantas terras os chineses já compraram no Brasil? No Mato Grosso, se você for para o Nortão, muitas fazendas lá são de chineses. Se for para essas cidadezinhas pequenininhas, você vai ver chinês conversando em chinês. Por quê? Porque é uma lógica de mercado. Eles vão comprar essa terra, vão expulsar essa biodiversidade. Então, se a temática for ambiental, quem que você pode usar? Você pode usar a Saskia. Tá? Fechando os 4 eixos. Porque o Enem, quais são os eixos? É o eixo social, o eixo tecnológico, o eixo ambiental, o eixo econômico. Você consegue usar ela nos 4 eixos. Eu adoro a Saskia. Adoro. Se falar dos 4 aqui, eu ia usar a Saskia. Tá? Porque o que o Milton vai aparecer para vocês não é nenhuma teoria do Milton, porque ele não escreveu, eu vou falar isso para vocês. Ele falou, né, que eu já chego lá, mas aqui sim, aqui é um livro, tá? Então ela vai usar 2 expressões. Ela vai usar a expressão terra morta. Ela usa o Brasil de exemplo. O Brasil é o país que mais usa o quê no solo? Agrotóxico. E o agrotóxico faz o quê com a terra e com os animais? Mata, expulsa. Tá? Então vai falar que a lógica do mercado vai causar, além de expulsões, outra consequência, que é a terra morta. Além de matar o solo, esse líquido, ele vai infiltrando e vai poluir o quê? Os lençóis freáticos e aquíferos. Ela vai também usar a expressão água morta. Anota. Qual empresa que é uma das que mais causam expulsões e mais destruição na biosfera, provocando terra morta e principalmente água morta? Chuta a empresa. E ela vai colocar o nome da empresa no livro. Oi? Não. Nestlé. A Nestlé, que faz alimentos, tá? Ela vai precisar de muita terra, ela vai precisar de muita água, tá? Então ela vai usar o exemplo de como que a Nestlé causa impacto. Você poderia ter usado a Nestlé, mas você poderia ter usado também a Coca-Cola, que é outra que causa grande impacto. Mas aí vai mexer com a questão do plástico, ela não entra nessa discussão. Mas o plástico também é um problema feito por essas empresas. Então a lógica de mercado, a lógica faz com que tenha expulsões. Essas expulsões são sociais, espaciais, econômicas e ambientais. Essa é a teoria da Saskia Sassen. Tá? O livro chama-se Expulsões, brutalidades e complexidades na economia mundial. É isso, vamos lá. O nome da obra. Precisa estar o nome da obra? Só a tese pode, mas o nome da obra é Expulsões, brutalidades e complexidades na economia mundial. Na economia mundial. É isso o nome. Prof, anota aí o nome. Aninha, que eu tô meio sem espaço, tem que apagar, mas é assim, é expulsões
Aí você coloca 2 pontos: brutalidades e complexidades na economia mundial. Então, em relação à nova teoria da Saskia, é essa, tá? Ela vai falar que isso está visível principalmente onde, tá? No hemisfério sul. Por que é o hemisfério sul? Porque ela faz a lógica que o sul é qual hemisfério? O rico ou o pobre? O pobre. Então ela vê essa lógica de expulsões em 2 locais. Por isso que ela mexe muito com a geografia, tá? Ela vai ver isso no hemisfério sul, que são predominantes países em desenvolvimento. Então, o Brasil é marcado por várias expulsões. Eu poderia ter dado outros exemplos, dei alguns para vocês aqui, mas vários são. Alguém está com o microfone aberto? Quem que é? Camila? Era a Ana? Tá aberto ainda, não tá? Não, isso, desligou. Obrigado, tá? Então eu vou ter... Eu nem tinha visto. Relaxa, Ana. No Brasil, eu vou ter vários exemplos dessas expulsões, e o outro local que ela usa são as cidades globais, tá? Ela gosta bastante de Londres, que é uma cidade global que geralmente cai nos vestibulares, cai inclusive no Enem, porque Londres passou por muitas mudanças sociais. Então ela vai dizer que as relações sociais hoje são baseadas em quê? São baseadas em expulsões e brutalidades. Beleza? Não, só da perspectiva da cidade global, tá? Para mostrar que o capitalismo ele também é cruel em países desenvolvidos. Então, essa brutalidade também acontece nos Estados Unidos, ela acontece também lá no Reino Unido. Então, a brutalidade ela vai acontecer em qualquer lugar, porque existe uma relação de poder, e essa relação de poder ela é horizontal ou ela é vertical? Todos eles trabalham com verticalidade, tá? Nas relações sociais. As relações sociais, elas não são horizontais. No capitalismo, elas ficam mais claras como elas são verticais, tá bom? Então, vamos sair da Saskia. Pessoal de casa, perguntas sobre a Saskia. Perguntas. Pegou a ideia da expulsão dos bichinhos? Da expulsão dos ecossistemas, da expulsão dos biomas, então, por exemplo, desmatamento, se a temática for desmatamento, você trabalha com a ideia das expulsões e brutalidades que a Saskia traz também para a questão ambiental, sempre impulsionada pela lógica de mercado. Então, se você pensar, quem causa essa ação? A lógica de mercado, é a lógica de ganhar dinheiro, porque a Nestlé, ela vai ganhar dinheiro, tá? Ela expulsa, mas ela vai ganhar dinheiro. Posso ir para o próximo? Sim, pessoal de casa, sim. Porque lembra que a aula é para ser papo, não é para ficar enrolando aqui, tá? Roger, rapidão. Oi? Rapidão. Ela fez as justiças sociais falando da crise hipotecária. Daí ela fez essa questão ambiental falando da Nestlé. A expulsão dos trabalhadores espaciais, ela fez algum exemplo específico ou não? Ela vai falar do desemprego estrutural. Então anota aí, desemprego estrutural. O que é um desemprego estrutural? É quando eu mudo a estrutura. Eu substituo os humanos por máquinas. Então eu vou ter esse desemprego estrutural. É um dos exemplos que ela usa. O outro exemplo que ela usa é a desterritorialização das fábricas. Então a fábrica está aqui hoje, no Brasil. O que a fábrica faz? Fecha as portas e vai para onde? E vai para a Argentina, causando desemprego aqui. Tá? Uma cidade como São Bernardo chegou a... vamos usar um outro exemplo. Ela não usou esse exemplo, mas vamos usar um exemplo agora. O meu sogro, ele era um homem muito rico. Faliu, porque eu tive azar, né? Achei que ia casar com a rainha das caçambas, só veio a rainha da sucata, tá? Porque ele trabalhava com caçamba. Amor, você tá na aula ainda? Não, ela saiu... porque meu sogro está em casa. Mas ele vai... Você está ouvindo, né? Mas enfim, eu vou falar isso para ele. E ele está focado nas lojas americanas. Porque ele acha o que está acontecendo com as lojas americanas? Ele acha uma brutalidade. Porque as pessoas que trabalham nas lojas americanas, ele não está preocupado com os donos, ele não está preocupado com os CEOs, ele está preocupado com quem? Com os trabalhadores. Ele acha que esses trabalhadores vão ser o quê? Vão ser expulsos do seu trabalho. Isso vai ser o quê? Na cabeça do meu sogro? Uma brutalidade, porque aquelas famílias vão ficar sem uma renda. Então, ele vai falar de como que... ela vai falar, perdão, de como que eu tenho exemplos dentro da relação econômica. Aqui, os trabalhadores são as expulsões
econômicas. A empresa não está nem aí, Yasmin. Se ela tiver que trocar você por uma máquina, ela vai trocar. Se ela tiver que fechar uma empresa porque faz parte de um jogo de trust, ela vai fechar. Trust é quando eu compro uma empresa. Então eu posso comprar uma empresa para fechar ela. A Eleva comprou o NeoDNA para fechar. Comprou para fechar. Então é uma estratégia. Manda as pessoas embora, não estou nem aí. Tá? Se vira. Ah, mas que bruto você é, foda-se. Eu quero saber o dinheiro que eu vou ganhar. Ou eu fico fazendo essa movimentação, essa mobilidade das fábricas. É aqui que ela tira a ideia de como as expulsões econômicas podem ser diversificadas. Pegou? Pegou? Beleza? Mais alguém? Mais alguém? Vocês aqui? Eu vou falar do Castells agora. Você quer... Uhum. Essa mídia, ela é vinculada à internet. É porque ele é marxista, né? Então, mesmo ele tendo ficado menos marxista, ele ainda tem a ideia do historicismo. Então, ele precisa usar a história para explicar as coisas. Então, ele falava, antes da internet, quem que guiava a vida da gente? A televisão, a mídia. Então, ele vai fazer essa análise de como ocorreram transformações das relações sociais. Então, quando a gente pega e fala sobre movimentos totalitários, a gente sempre cai lá no fascismo, sempre cai lá no nazismo, né? Quem controlava os desejos das pessoas? Eram quem? Eram as mídias, as propagandas do Estado. Acaba a Segunda Guerra Mundial e aí vem uma mídia privada fazendo o quê? Trazendo costumes e hábitos principalmente ligados aos Estados Unidos. Então eu vou vender uma cultura americana por meio da mídia, porque quem que dominava essa mídia internacional? Os Estados Unidos. Com a invenção da internet, esse monopólio da mídia cai. Então agora, qualquer pessoa no mundo pode lançar uma moda. Eu faço uma dancinha aqui, e essa dancinha ela viraliza. Então o que ele vai dizer? Que o poder que a mídia tem, ele caiu. Porque teve uma resposta. De quem que foi a resposta? A internet. Então a cultura agora vai estar ligada à internet. As relações sociais vão estar ligadas à internet. A educação vai estar ligada à internet. A política vai estar ligada à internet. A economia vai estar ligada à internet. Para pensar, vocês compram pelo Shopee, vocês discutem pelo WhatsApp, vocês namoram pelo OnlyFans, né, Camila? Não namora pelo OnlyFans, tá? Vocês fazem xingamentos no Twitter, tá vendo? Então hoje tudo está acontecendo nesse novo espaço. Então agora a sociedade ela está mais integrada, porque rede aqui é a ideia de integração, integrada graças ao novo espaço. Tá? Então eu ia falar que o capitalismo agora ele não é mais ligado a um antigo modelo, que é um modelo industrial, assim é um novo modelo, que é um modelo informacional. Então as informações elas não circulam mais na mídia, da internet. É isso, por isso que ele fala que a mídia faliu, porque agora tem um novo poder, tá? Beleza? Entendeu? Vamos esmiuçar o Castells. Posso apagar? Tá? Então eu quero que você... Peraí, deixa eu tirar uma foto. Pessoal de casa, eu vou tirar uma foto. Peraí, cadê meu celular? Ah, tá, beleza. Deixa eu tirar uma foto. Bia, você perdeu uma parte da explicação. Eu vou tirar uma foto aqui, depois você me manda uma mensagem que eu faço um áudio. Peraí. Calma. Ah, peraí. Pronto. Vou apagar, tá? Comprei um produtinho hoje, gente, que diz que é esse produto que é o que tem que passar no quadro. Tá, se vai funcionar. Tá, vou apagar aqui. Aguenta. Por que todo mundo me engana, né? Eu devo ter cara de tonto, não sei. Olha só, não tá. É o pano, peraí. Peraí, que eu vou pegar um novo pano. Calma.
Deixa eu limpar aqui. Espera. Camila, vocês estão nervosos? Vocês estão ficando nervosos vendo eu apagar? Eu tô. Eu também tô. Imagina eu. Eu não quero nem ver aí como é que deve estar. Não, olha. Um cara mandou eu passar thinner. Que ele disse que é próprio pro quadro. Eu falei, como que eu vou passar thinner? Você vai ter um monte de aluno aqui. Como? Peraí. Eu acho que você vai derreter o quadro se passar isso. Não, também acho. Esse aqui diz que Vê se a não. caneta vai escrever Oi? depois em cima. Ó, eu acho que piora, mas eu vou tentar, peraí. Vocês viram o que eu fiz? Alguém viu o que eu fiz? Calma. Ai, não acredito, eu paguei R$20 isso aqui. Calma, então vai. Pronto. Tá dando pra ver aí? Tá dando pra ver? Sim? Vai, Castells. Vamos lá. 2. Vamos para o... Manda uma cuia pra cá, Camila. Tá? Vamos lá, gente. Nossa, estão dividindo tererê. O Castells é um velho bem simpático. Se você for no YouTube, você vai encontrar vários vídeos dele, tá? Ele é mais fácil de entender do que a Saskia, tá? Mas a Saskia também. A Saskia, ela gosta de dar palestra falando inglês e em espanhol ao mesmo tempo. Eu acho o máximo, né? O Castells não. Ele fala geralmente mais em espanhol, tá? O que esse espanhol ele vai dizer? Ele vai falar, olha, lá nos anos 70 eu era um jovem marxista. Então eu analisava a cidade. Eu tive que ir no mestrado ler um livro, tá, ó, do Castells dessa grossura. Eu tinha até trazido ele para vocês olharem, tá? Onde ele falava sobre o consumo coletivo. Ele falava, olha, nas cidades eu tenho algumas pessoas não tendo acesso à escola, não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação. Ele faz uma crítica a essa falta de infraestrutura que a cidade tem. Ele vai, né, deixar isso de lado quando inventarem um negócio. O que vai inventar que ele vai ficar louco? A internet. Então, o Castells, ele vai ter, então, como objeto de estudo as TICs. Tá? O que é o T? O T é tecnologia. Boa. Tá? O que é o I? De informação, tá? E o que é o C? Comunicação. Então, ele vai focar no I, que é a informação. Ele vai focar no C, que é o quê? Comunicação. Então, vamos lá, tá? Breno, a televisão, ela faz informação e ela faz comunicação, correto ou errado? O que é comunicar? Eu estou fazendo o que com vocês? Um fala, outro responde. A TV te responde? Não. Então, a TV só faz o quê? Só faz informação, beleza? Então, vai ter uma tecnologia que vai fazer as duas coisas. Você consegue se comunicar com ela e você consegue fazer o quê? Você consegue receber informação. Então, quem que agrupou, tá, ó, a comunicação e a informação, derrubando coisas como papel. Vocês sabiam que jornal já foi feito em papel? Você já viu um jornal em papel? Não, pior, alguém já viu uma banca de revista? Alguém já viu uma banca de revista? Eu quero que vocês me falem 3 bancas em Cuiabá. Isso, vende Jequiti lá, né? Não, deve vender Avon, essas coisas, mas tá, tem continua. Tem uma aqui no Boa Esperança. Tem uma no Boa Esperança. E tem sebo aqui também. Tem uma... A banca central. Casa do Chopin. Nossa, tem uma na frente do Chopin. Nossa, tem bastante banca aí em Cuiabá. Tem uma outra também na frente do McDonald's, ali no... Tem uma lá na frente do Burger King, sabe?
Perto do Isso, Liceu. Burger King, é verdade. Então tem bastante banca ainda, tá? Mas vamos voltar para o sério. O que é o sério? O sério fala sobre essas redes de informação e comunicação. Então, o celular, durante um tempo, foi uma rede do quê? De comunicação. Hoje o celular também faz o quê? Informa as pessoas, tá? Então, essa questão das tecnologias de informação e comunicação começou a entrar na cabeça do Castel nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. Ele começou a esquecer o negócio e falou assim, gente, agora a gente vive, tá, ó, uma nova era. A gente vive um capitalismo informacional. Então, o capitalismo informacional é uma fase, já caiu em vários vestibulares, tá? Qual é essa fase que nós estamos vendo agora? O capitalismo informacional. Então, pensando em uma evolução positivista do capitalismo, a primeira forma que o capitalismo ganhava dinheiro era fazendo trocas comerciais. Como que é o nome desse capitalismo? Comercial. Depois eu ficava olhando para a fábrica. Quando eu olhava para a fábrica, qual capitalismo que era? Depois eu ficava só pensando em ações, em banco. Qual capitalismo que era? Financeiro ou especulativo, tá? Só que agora não. Você quer ganhar dinheiro, você tem que entrar onde? No Big Brother. Você vai... Por isso que eu vou entrar no Big Brother ano que vem. Eu vou conseguir, tá? Porque eu vou levar o quê? Beleza, simpatia, alegria e conhecimento e entretenimento, tá? Por quê? Porque essa informação se torna a principal forma de ganhar dinheiro. Hoje as pessoas ganham dinheiro vendendo o que na internet? Informação. Que as pessoas chamam de conteúdo. Então ele vai dizer que o capitalismo informacional, se é capitalismo, significa que eu tenho a geração, tá, ó, de riqueza. Então essa geração de riqueza acontece principalmente onde? Na internet. Então o Castells falou o seguinte, olha, eu, como sociólogo, eu sempre vou estudar as relações de poder. Então, o que ele vai dizer? Que a relação de poder, tá, ela vem de um e ela bate em outro. Então, toda relação de poder tem um contrapoder. E na internet, essa relação de poder e contrapoder, ela ganhou novos panoramas. Porque aqui, tá, ó, na internet, as pessoas começam a ficar iguais. Então, ele vai falar que, olha, esse capitalismo informacional, ele possibilitou pessoas que eram pobres rapidamente ficarem o quê? Ricas. Então, eu vou ter mudanças sociais do ponto de vista econômico, eu vou ter mudanças sociais do ponto de vista político, eu vou ter vários tipos de inovações dentro desse novo capitalismo, que é o capitalismo informacional. Então, o que ele vai destacar? Ele vai destacar as transformações. E aí ele começa. Tá? A gente vive em uma sociedade em rede. Vamos lá, eu já ensinei no começo. Se ele fala que a gente vive uma sociedade em rede, a gente vive uma sociedade ligada à internet. Então, nessa sociedade em rede, / sociedade internet, eu vou ter transformações em vários tipos, tá, ó, de setores. Então, a gente vai destacar agora os segmentos. A Saskia deu quantos segmentos? 4. A gente vai destacar os vários segmentos que o Castells vai trazer. Então, a primeira transformação que eu vou destacar é na educação. E aí, educação é diferente de escola. Educação e escola não são a mesma coisa. Camila, você precisa de mim? Sim ou não? Com certeza. Não. Hoje em dia, não mais. Se fosse, tá, ó, há 50 anos, você ia precisar de mim. Porque quem que ia trazer, tá, ó, conhecimento para vocês? O professor. Então, a educação, ela vinha do professor. Onde eu encontrava o professor? Na escola. Eu tinha que estar na escola. Hoje em dia, eu posso ter educação onde? 100% da informação do mundo tá... Não, sim, em casa sim, mas eu falo, esse em casa... na internet, vocês não precisam de mim, vocês fazem uma opção, porque eu posso esclarecer, porque eu posso ler uma coisa que vocês não têm tempo para ler. Mas se vocês falarem assim, eu vou estudar sozinho, eu posso. Vocês podem estudar sozinho, porque a informação hoje está toda onde? Na internet. Então, o Castells vai falar, olha, alguém vive uma crise. Quem que está vivendo uma crise hoje? As escolas.
Os alunos não querem ficar na escola. Por que eu vou ficar escutando o professor falar? Eu posso chegar em casa e fazer o quê? Jogar tudo e aí eu descubro tudo. Então a escola não se torna mais interessante. A escola não garante que eu vou ganhar o quê? Dinheiro. Porque hoje no capitalismo informacional, se eu fizer uma dancinha, eu posso ficar rico. Então o Castells vai falar que as escolas, elas vivem uma crise. Porque elas acham que elas ainda estão no período medieval. No período medieval, quem era o único detentor do conhecimento? Tá? O único detentor do conhecimento era o professor. E a educação era depositária, que é o que Paulo Freire fala, que o professor vai pegar e depositar. O que é depositar? É colocar o conhecimento dele na cabeça de vocês. Tá? Alguém está falando no grupo? Alguém está falando no chat? Quem está falando no chat? É a Camila falando porqueira. Tá, então beleza, Camila. Então hoje, a escola vive em crise. A escola é uma instituição. Na aula passada do curso, eu falei, né? Lembra do Foucault, Ana? O Foucault disciplinava na microfísica do poder. Então, a escola era uma dessas instituições que disciplinavam as pessoas. Agora, os jovens, e jovens já tem por juventude ser contra as regras, ele não quer mais ir para a escola. Ele não precisa mais da escola. Então, a instituição escola, ela está sendo refutada. O Foucault está sendo refutado. Eu posso usar o Castells para falar, olha, Foucault, né, essa instituição escola aqui, ela está em declínio, ela está em decadência. Vocês não estão saindo dos cursinhos? Tá vendo? É uma comprovação. Muitos estão tendo aula online. Por quê? Por causa dessa nova sociedade, essa sociedade em rede. Tá? Então, como eu vou educar? Eu vou educar fisicamente ou eu vou educar virtualmente? Tá? Então, a educação ela não está mais ligada à escola. Teve uma separação. Beleza? Foi a primeira transformação. Se o tema do Enem for o novo ensino médio, o ano que vem tem que passar esse ano. Tem que passar esse ano. Porque se não passar o ano que vem, vocês não estão aqui, ó. Tá? Vai ter até prova aberta, tá? Então, essa mudança do ensino médio é para tentar fazer o quê? É para tentar... um dos argumentos de quem é a favor do novo ensino médio. É tentar assegurar a evasão escolar, tá? Então, é uma mudança. Se cair isso na redação, e pode cair esse tema na redação, você pode usar o Castells, tá? Para mostrar que a escola precisa se modernizar na sociedade que nós vivemos, que é a sociedade em rede. Então, você pode usar o Castells, você pode usar a tese... Ó, eu não usei a tese do Castells, perdão. Qual é a tese? A tese é sociedade em rede. Essa é a tese, tá? E a sociedade em rede vai mudar todas as relações da contemporaneidade. Segunda mudança. A segunda mudança vai ser uma mudança dos movimentos sociais. O Castells, ele vai ficar abismado com o movimento que aconteceu lá no norte da África, no começo da década passada. Esse movimento, rapidamente, se espalhou por vários países árabes. Qual movimento que ele vai ficar louco? A Primavera Árabe. A Primavera Árabe vai mostrar para o Castells e para todos aqueles que acompanham a sua obra que houve uma mudança dos movimentos sociais. O que é um movimento social? É um grupo de pessoas que está criticando uma injustiça. Tá? Só que esse movimento social ele tinha que ser físico, esse movimento social tinha que ter um líder, esse movimento social tinha que estar na rua. Né? A Primavera Árabe mostrou que os movimentos sociais podem começar onde? Na internet. E aí, rapidamente, eu vou disseminar. Se eu não tenho um líder, é um ponto negativo, porque as lideranças, elas dão força. Mas eu também tenho um ponto positivo, porque se eu capturar o líder, acontece o que com o movimento social? Ele acaba, ele perde força. Quem que vai capturar um líder de um movimento que é no Twitter? Não existe essa liderança. Então, aqui ele parece com o Bauman, né? Porque acontece. Eles são efêmeros, esses movimentos sociais. Eles não são mais o quê? Sólidos. Eles vão ser líquidos. Então, ele vai falar que existem muitas mudanças nos movimentos sociais. Aconteceu alguma coisa, a gente puxa uma hashtag. Né? A gente puxa Black Lives Matter. A gente faz toda aquela questão que antes acontecia na rua, agora acontecendo num novo espaço, que é o espaço virtual. Então, ele vai falar que existe uma cultura virtual. Essa cultura, você pode até escrever aí, cultura virtual.
Pode escrever assim, não é assim, mas fica mais fácil, tá? Escreve assim, essa cultura virtual está mudando os hábitos, inclusive, dos jovens. Então, a nova juventude, ela não vai para as ruas, igual iam na década de 1960. Essa nova juventude, ela se organiza onde? Ela se organiza em grupos sociais, tá? Em qual lugar? Em bolhas na internet. Então, esses movimentos sociais, eles acabaram sendo uma inspiração para que eu também tivesse mudanças em um novo segmento. Qual é o segmento? A política. Antes, quem ganhava as eleições para presidente em um país? Vai, Breno. Antes de 2010. Quem ganhava... Quem tinha a melhor musiquinha? E a musiquinha tocava onde? Na rua. Na rua só foi de Jaciara. Na TV. Na rua. Na TV. Na TV, mulher. Ela que Jaciara não tem muita TV. Jaciara TV chegou lá em 2015. As meninas de Jaciara vão ficar bravas comigo, mas presta atenção. Quem ganhava antes, tá, a eleição presidencial no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer democracia, é quem tinha mais tempo de TV. A primeira eleição que o presidente ganhou com menos tempo de TV foi a do Bolsonaro, no contexto brasileiro. Tá? Nos Estados Unidos, a do Trump. Por quê? Porque eles usaram um novo meio, de comunicação e informação. Qual foi o meio que eles usaram? Eles usaram a internet. Então, a política, ela passou por transformações. A política, ela acontece na internet. As estratégias, elas acontecem na internet. Então, o Castells vai ter artigos e artigos falando de como a estrutura política mudou em vários países ocidentais, tá? Lógico, é nesse contexto que ele trabalha com a questão da fake news. Então, você pode anotar aí. O ponto negativo, então, o ponto positivo é o quê? Porque tudo tem dois pontos, tá? O ponto positivo, que sujeitos políticos que não tinham tempo de TV, agora podem chegar às massas, tá? O ponto negativo é que eu posso espalhar fake news nesse contexto, tá? Eu posso massificar notícias falsas. Então ele vai falar, olha, as transformações aconteceram também na política. Essa política, ela escolhe o seu líder. Se ela escolhe o seu líder, qual é o nome do regime de governo que você escolhe o líder? Democracia. Então o Castells vai falar, olha, eu também tenho transformações das democracias. Presta atenção. Peraí. Ô, Roger. Oi. Você tem Você tem algum exemplo aí de movimento social que começou aqui no Brasil, na internet? Começou na internet? 20 centavos. Ele vai falar disso os 20 centavos. Então, em 2013, o movimento dos 20 centavos acabou levando ao impeachment da Dilma. Então, foi um movimento que ele citou bastante nos artigos dele. Você pode usar o exemplo dos 20 centavos como o mais famoso dos brasileiros, tá? Mas eu tenho outros movimentos sociais que podem surgir a qualquer momento e a gente nem fica sabendo, porque muitas vezes eles são tão rápidos, tão efêmeros, não dá tempo nem deles se popularizarem. Que é a ideia do efêmero? Ele surge, mas rapidamente acontece o quê? Ele acaba, tá? Mas o dos 20 centavos, por exemplo, ele nem existe mais, tá? Mas ele foi um dos movimentos que fez o Castells olhar para a política brasileira e falar, o Brasil está em sociedade em rede. O Brasil está passando por essas transformações. Alguém consegue lembrar outro? A gente não precisa dar um nome para o movimento social, né? Mas a gente pode trabalhar com ações individuais que ganharam proporções. Então, por exemplo, quem lembra da Luísa Mel, lá dos animais? Tá? Foi um movimento também, surge na internet, né? Essa ideia de, eu vou jogar uma causa, e aí essa causa vai, né, ter muitos seguidores. Outro que foi muito famoso é os do... Pray to não sei o quê. Né? Então, sempre quando acontecer uma tragédia, a gente faz o quê? Reze para, né? Escrevi certo? Meu inglês está certo? Pray for, não é? Pray for. Olha lá, não foi to, né? Porque pray for... pray
for... isso. Reze por fulano. Reze para fulano, né? Não é o tipo que não tem um verbo depois. Foi mal o meu inglês, tá? Tô com fome. Então, o pray for é um movimento que acontece todo momento. Né? Agora a gente poderia fazer pray for Guarujá. Entendeu? Que aí você faz esse movimento, que não deixa de ser um movimento social, um movimento político, tá? Vamos para o quarto. Pegou a Aline? Pegou o exemplo? Para São Paulo, os 20 centavos é o melhor, tá? Então, o que mudou para o Castells? Mudou as democracias. Tá? Essas democracias agora, elas vão deixar de ser tão representativas nos políticos e elas vão se tornar mais o quê? Elas vão ser mais participativas. Porque como que era a democracia antes, tá? Eu escolhia um político e o político fazia o quê? Me representava. Agora o Castells vai dizer, não. As democracias estão mais participativas. E essas democracias participativas, elas estão participativas onde? No Face, no WhatsApp. Então, eu vou participar, eu vou te mandar encaminhar uma informação aí que vai fazer você mudar de ideia. Tá? Eu vou colocar no Facebook eu falando, não, tem que votar nessa pessoa, não vota naquilo. Aquela chatice que vocês viram nos últimos anos no Brasil e em vários países do mundo. Então, ele vai falar, olha, sai o modelo representativo. Então, como que era na Grécia? Como que era na Grécia? A democracia era o quê? Direta, boa, porque você era o sujeito. Né? Do modelo grego, vai surgir um novo modelo, que é o modelo comum nas democracias ocidentais. Eu voto em alguém. Qual que é essa democracia? Representativa. Agora, eu tenho uma democracia participativa. Eu vou participar disso, lá na minha rede social. Eu vou participar disso lá no meu WhatsApp, tá? Então, são as mudanças em democracias. Então, por exemplo, na redação da Priscila, tem dos temas democracia. Né? Vai ter que falar sobre democracia. Você pode usar o Castells, tá? Eu não coloquei isso no negócio dela lá. Eu esqueci na hora. É verdade, eu esqueci. Tá? Depois que eu podia falar, Vitória Rocha, fala uma coisa de democracia. Eu mandei ela citar outra coisa lá, agora que eu lembrei, tá bom? Vocês podem citar o Castells, tá? Vamos 5. Tá? 5. A quinta mudança é, lógico, uma transformação econômica. Essa transformação econômica, ela está diretamente relacionada ao consumo. Então, e esse consumo, ele pode ser um consumo, presta atenção, material, é eu comprar algo, ou imaterial, é eu comprar algo. Qual é a diferença? Um é palpável, outro não. Então, vocês compram cursos na internet. É um consumo o quê? Imaterial. Tá? Vocês compram pelo Shopee, pelo Shein, Amazon. A minha esposa só compra as coisas lá. Tá? Então eu trago uma nova lógica econômica. Qual é a nova lógica econômica? A lógica que a loja física ela perdeu importância. Agora, qual loja que é importante? A loja virtual. É o e-comércio. Então, o Castells vai perceber que no capitalismo informacional, espaços como shopping center vão perdendo importância. Então, é mais interessante você ter uma loja somente o quê? Virtual. Tá? Ou você vende as informações. Tá? Você vende as informações que você produz ou você vende os seus interesses. Então, o que o Castells vai perceber? Que as empresas, elas têm interesse no quê? Elas têm interesse, em dados. Big Data. O que o Castells vai dizer? Agora, o que mais importa é você saber o que você, enquanto consumidor, olha no seu Instagram, o que você escuta no YouTube, o que você fala com os seus amigos, porque a partir dessas informações, a empresa pode direcionar produtos materiais ou imateriais. Então, hoje, eu compro as informações para
colocar na sua cabeça uma nova necessidade. Então, o Enem já fez 2 questões falando disso, dessas mudanças que o mercado hoje trouxe para como convencer as pessoas a comprar um produto. Eu convenço essas pessoas via algoritmos. Tá? Então, eu compro essas informações, eu crio um sistema de algoritmos que vai criar uma necessidade. Então, esse consumo aqui, ele vai ser uma criação. Eu crio uma necessidade. E essa necessidade vai ser criada onde? Vai ser criada na internet, tá bom? Falei de comprar passagem ontem, tá? Lá em casa, porque eu vou para Londrina. O que tem no meu celular a todo momento? Informações de passagens, tá? Então vamos lá. Castells também fala de mudanças, então foi na educação, nos movimentos, na política, nas democracias, na economia. Vamos para a 6ª e última mudança. O Castells vai falar que tem mudanças nas relações sociais. Essas relações sociais envolvem quem? Envolvem os indivíduos. No contexto da globalização, a internet, ela aproxima, mas lembra, ele tem uma base marxista. Esse marxismo tem uma dialética, a gente já viu isso na aula passada. Então a dialética o Gabriel tem um pensamento, tese. Eu tenho um outro pensamento, tá? Antítese. Da nossa conversa vai vir uma síntese. Então, o que vai acontecer? Eu olho para a globalização via internet e percebo que ela aproxima as pessoas. Só que, ao mesmo tempo, vocês não estão perto de mim. Vocês estão o quê? Longe. Então, ela, ao mesmo tempo, afasta as pessoas. Então, a realidade é que ela nem é tão próxima, nem tão longínqua. Então, quando eu olho para as relações entre os indivíduos e o coletivo, eu vejo mudanças. Hoje em dia, a gente prefere ficar no individual ou no coletivo? No individual. Então, segundo Castells, está crescendo qual o sentimento nas pessoas nessa fase informacional? O sentimento de individualidade. Eu não preciso mais do professor. Eu não preciso mais das pessoas nas ruas. Eu não preciso mais dos políticos. Tá? Eu consigo fazer tudo no meu computador. Vocês estão vendo uma novela que tem um moleque que fica toda hora jogando? Vocês não assistem novela, né? Alguém assiste essa novela? Vocês estão fazendo cursinho. Lógico que vocês vão ver essa novela, né? Eu que vou estar vendo. É da Globo? Oi? É uma novela da Globo. Travessia. Eu não sei o nome da novela. É Travessia. Travessia lá, igual da Sheila, que a Sheila vê tudo, tá? Isso, Keila. Então, na travessia, o moleque fica lá o tempo todo, porque mostra o quê? A individualidade. Então, o Castells, ele tem essa discussão que é um pouco mais filosófica, de como que as relações sociais, elas são cada vez mais individuais, tá? Para pensar. Eu não vou estar na casa das pessoas, eu converso com elas pelo WhatsApp, então as pessoas estão ficando cada vez mais sozinhas. Então, olha quantos setores o Castells, ele aborda. Beleza? Falando sempre que a gente vive uma sociedade em rede. Vamos para a cereja, para a gente ir embora? Tá? Porque eu tenho que liberar vocês 8 horas, que não pode passar das 8. Tira uma foto, pergunta sobre o Castells, vai, aproveita que eu vou para o Milton Santos. Pergunta sobre o Castells. Vai, pessoal de casa aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá chiado no microfone? Tá. Tá muito chiado. Não, mas tem um barulhinho. Tem um barulhinho? Hoje de manhã teve esse barulhinho? Sim ou não? Alguém lembra? Não. Oh, meu Deus do céu. Então é meu microfone ali que já tá dando um showzinho. Deixa eu só ver. E agora, tá chiado ainda? Tá. Ainda tá chiado? Ai, que merda. Calma só um pouquinho, peraí.
Tá, eu vou ver certinho. Saiu o chá ou não? Não. Não, né? Tá. Roger, Tá muito... Oi. sobre questão de criação de necessidade, isso não é uma coisa já mais antiga feita? Tipo, em Sim, relação à mídia de TV, por exemplo? sim. Então, Ele não vai discordar que a criação da necessidade sempre existiu. Só que ele vai falar que agora essa criação de necessidade ela vem na internet. Então, por exemplo, o brasileiro ele gasta muito dinheiro no Instagram. Vocês acham que só ver o Instagram não custa nada. Primeiro que você paga a internet. Mas segundo que aquilo que você está vendo lá vai gerar você comprar alguma coisa. Você vai ver uma roupa, depois você vai querer comprar essa roupa. Você vai ver um produto, você vai querer comprar esse produto. Então você vai criando ali no seu subconsciente essas novas necessidades. Então você para pensar, você fica o dia todo ali vendo coisa de vestibular. Você vai acabar comprando um curso, uma plataforma. Então você vai criando. Então você nem assiste. Quantos de vocês aí não compraram plataforma e nem assistiram? Na verdade, tá? Às vezes você consome alguma coisa que não era realmente uma necessidade. Por quê? Porque a internet fez isso. Antes quem fazia isso? A TV, a mídia. Tá? É isso, tá, Gabriel? Não é que antes não existia, é que agora existe um novo local, né? Esse novo certo. é a internet. Eu vou apagar aqui para a gente ir para o Milton Santos. Tá, então, vamos lá, vamos para o Milton. Sem líquido, né? Não, tô tenso agora por causa da chiadeira, não era para chiar. Vamos lá. Ao longo do ano, a gente vai falar sobre várias teorias do Milton. Tá? Vocês viram já várias teorias. O Milton tem 39 livros. E nenhum deles, presta atenção, nenhum deles ele escreveu a palavra cidadanias mutiladas. É uma mentira. Mas a Priscila é muito esperta. Tá? Eu já falei isso. Como ela soube aproveitar, tá? E assim, os professores de redação que utilizam isso, tá? Corrigem, também tá aceitando a fala dele. Mas não é uma tese do ponto de vista de publicações. Você não vai encontrar. Se der qual que é o que pesquisa? Ctrl P? Ctrl F que pesquisa? Der um Ctrl F lá nos livros do Milton, tá? Só vai encontrar a palavra cidadanias mutiladas em uma coletânea onde o Milton foi convidado como um grande pensador brasileiro a falar em um momento que eram os anos 80 no Brasil. Era pós-ditadura militar. Eu precisava, então, discutir as novidades que a Constituição de 88 ia trazer para o Brasil. Quais eram as novidades? Pela primeira vez, a gente teria uma Constituição. Quantas constituições nós já tivemos? 7. Nós tivemos 7 constituições. Qual foi a primeira que deu direitos para todos os brasileiros? A de 88. Por isso que é chamada de Constituição Cidadã. Então, o Milton, ele foi lá convidado como um pensador que também era um homem de qual cor? Negro. E aí ele fez uma fala pessoal. Ele fez uma fala, olha, eu espero que a Constituição de 88 traga uma nova realidade, principalmente para homens parecidos comigo. E aí ele vai falar, eu não vou falar agora do Milton geógrafo, vou falar do Milton que chega primeiro. Qual que é o Milton que chega primeiro? É o homem negro. E ele vai falar que no Brasil, historicamente, então vamos lá, vamos para o Milton Santos. Então vamos para o 3. Tá? O 3 é o Milton Santos. Para quem nunca viu a foto, o Milton é um homem negro, não é pardo, ele é um homem preto, tá? Filho de professores, ele foi brilhante na escola, fez faculdade lá na Bahia, se formou em Direito, mas sempre lecionou Geografia. E aí ele vai fazer mestrado, vai fazer doutorado em Geografia, se torna uma referência, vem a ditadura militar, ele vai para a França, lá na França ele vai ser alimentado por essa influência de uma geografia crítica à realidade capitalista. Essa geografia crítica vai falar que a sociedade desigual produz um espaço desigual, ele vai querer uma outra realidade. Ele vai dizer que o capitalismo, ele vem, tá, ó,
nos últimos anos, se tornando mais globalizado, e a globalização aumenta o quê? Entre os espaços e as pessoas. Aumenta a desigualdade. Então ele vai querer uma outra globalização que seja mais homogênea do ponto de vista da distribuição econômica, uma globalização que seja menos perversa, porque ele vai falar que a globalização é perversa. Eu vou mandar todas as fotos dos livros. Tá lá, você quer morrer, você fala, meu Deus do céu. Tá? E aí, dentro desse contexto, voltando lá para a palestra, ele falou, olha, então eu vou falar agora não como geógrafo, eu vou falar agora como homem negro. Então ele vai falar o seguinte, ó. Uma das suas teses, aí é aqui que eu falo que a Priscila é muito inteligente, tá? É uma tese porque ele falou, então tá na cabeça dele. Mas essa tese, ela pode sair como uma teoria. Vou falar pela terceira vez. Tese não é a mesma coisa que teoria, mas para redação vale. Porque a redação é um resuminho, tá? Mas o ano que vem, quando vocês entrarem na faculdade, vocês vão ter uma aula chamada iniciação científica. E o professor vai falar que tese é diferente do quê? De teoria. A tese tá na minha cabeça, tá? Ela também pode ser todo um processo de estudo no doutorado. Daí eu fiz o quê? Eu testei cientificamente. As minhas teorias vão ser todas compiladas em um trabalho que é chamado tese. Mas essa tese aqui é a tese da cabeça, tá? Do pensamento, o que eu acredito. Então, a tese ou a teoria do Milton é a das cidadanias. Cidadania. E ele vai colocar no plural. O que é a ideia de cidadania? É a ideia de direitos. E esses direitos são direitos constitucionais. Então, presta atenção. Se ele é um direito constitucional, ele tem que ser garantido por quem? Pelo Estado. Então, ele vai falar, olha, no Brasil, o Estado brasileiro sempre tirou, não deu, privilegiou um em detrimento dos outros, excluiu, marginalizou, expulsou, eu posso usar várias as palavras, uma parcela da sua população. Então, a palavra cidadania está relacionada a direitos. Saúde é um direito, educação é um direito, moradia é um direito. Estão presentes onde? Na Constituição de 88. As pessoas que não têm isso estão perdendo, estão sendo retiradas dela. Tá? E aí ele faz o jogo das palavras, porque o Milton é muito bom com o jogo das palavras. Ele vai usar qual palavra para se referir a que tirou? Mutiladas. Se me cortarem o meu braço, eu vou arrancar meu braço de mim. É você mutilado. Então, o que vai ser a mutilação aqui? A mutilação vai ser o não atendimento, tá? Vai ser a marginalização de uma parte brasileira. Eu queria falar o seguinte, que tem cidadanias mutiladas, direitos constitucionais, tá? Não garantidos. Quem que não está garantindo esses direitos? O Estado. E ele vai dizer o seguinte, olha, no Brasil, quem historicamente sempre teve os seus direitos não garantidos? Os negros. E ele fala como um homem negro. Aí ele fala assim, olha, mas não são só os negros. Quando eu olho também para as mulheres negras, elas vão ter mais mutilação. Quando eu olho para os povos indígenas, mais mutilação. Quando eu olho para as pessoas trans, mais mutilação. Então ele começa a colocar no Brasil uma estrutura de relações de poder onde uns têm mais, outros têm menos. Então ele vai dizer que o Brasil ele tem uma estrutura de privilégios. Privilégios. O que é privilégios? Vantagens, benefícios. Quem me dá? O Estado. Então ele vai dizer o seguinte, olha, historicamente, desde a colonização, branco tinha privilégio, homem tinha privilégio. Então ele vai falar, existe essa estrutura de privilégios. E hoje, esses privilégios, eles estão em uma classe média.
Então, ele vai dizer que no Brasil, a questão do privilégio está diretamente relacionado à questão econômica. Se você for preto, mas ascender socialmente, você começa a ter o quê? Começa a ter mais espaço. Já falar aqui no Brasil, tá? Existe sim estruturado um racismo, mas a questão X no Brasil é a questão econômica. Então, quem é pobre vai estar sempre tendo os seus direitos o quê? Mutilados. E ele vai fazendo uma hierarquia, ele vai construindo historicamente, tá, essa estrutura de privilégios. Ele fala, ó, a gente precisa combater a estrutura de privilégios. Então, a política de cotas, que completou 10 anos no ano passado, ela era uma forma de tentar acabar com o quê? Com os privilégios. Somente quem virava médico? Quem era da classe média ou das classes superiores, que tinha dinheiro para pagar os melhores professores das melhores escolas. Tá? Então ele vai falar, olha, o Estado brasileiro precisa fazer alguma coisa, porque senão gerações de brasileiros vão continuar sendo mutilados. E aí ele fala que essa estrutura de privilégios é uma estrutura preconceituosa. Então, ele vai dizer, olha, tem vários preconceitos. E aí ele diz assim, uma hora na coletânea, são 24 páginas, é fácil ler. As pessoas me convidavam, porque é anos 70. Tem tanta informação igual nós temos hoje? Não, se eu falar Milton Santos, você colocar aí, você vê a cara dele, mas nos anos 70 as pessoas não sabiam disso. E aí, quando chegava, todo mundo achava que ia chegar o quê? Um homem branco. E aí, quando via, professor Milton Santos, a pessoa não falava nada, mas só do olhar ele via o quê? Ele via o preconceito. Então, esse preconceito, ele era racial, na fala do Milton, tá? Só que daí que eu falo que a Priscila é esperta. A Priscila faz vocês usarem, tá, ó, as cidadanias mutiladas em qualquer tipo do quê? De preconceito. Aí que eu falei que ela era esperta, tá entendendo? Porque o texto, ele fala de qual preconceito? Racial. Ele fala como um homem negro. Ele não era um militante, sabe? Ele não pegava a bandeira, sabe? Como que é o negócio que abafa assim? Ele não pegava o moleque e fazia atrás, saia um arco-íris, assim, sabe? Ele não ia no meio da marcha das vadias, assim, sabe? Ele não era um militante das causas ambientais ou hippie, ele não era, tá? Ó. Eu até falei já pro pessoal, se o Milton tivesse vivo e lesse as coisas que a Priscila ensina vocês colocar, ele ia surtar. Mas ele ia falar, essa mulher é esperta, porque saiu da ideia da estrutura preconceituosa para falar de outros preconceitos. Então, por exemplo, a gente pode falar do preconceito racial, do preconceito econômico, você pode falar do preconceito sexual, sexista, você pode falar do preconceito homoafetivo, você pode falar do preconceito étnico, e aí você vai falando de preconceito, você pode falar de preconceito étnico, já é estrangeiro, você pode falar de preconceito contra pessoas especiais. E aí, qual é a leitura que você faz? Você faz a leitura, olha, se a pessoa não tem uma rampa, tá? Ela não está conseguindo chegar a determinado local, eu estou tirando o direito dela de ir e vir. Ela está tendo seus direitos mutilados. Então, cabe em qualquer tipo de questão de desigualdade, onde um tem e o outro não tem. Porque é para ser um Estado onde todos têm os mesmos acessos. Mas isso não acontece. O Estado brasileiro não consegue dar equidade, não consegue dar igualdade. Tá? Então, presta atenção. Equidade é quando o Estado faz alguma coisa para ficar igual. Tá? Então, vem cá, Gabriel. Vem cá. Então, vamos lá. Ó, eu e o Gabriel temos igualdade na altura? Não, nós não temos igualdade, tá? Mas o que o Estado pode fazer? Vai, não põe o pé aí, não. Não, meu Deus do céu. Não, vai, volta. O Estado pode levantar ele por causa do meu tamanho, entendeu? A ação de levantar é para ficar equidade. E ele ficar do meu tamanho é a igualdade. Entendeu? Eu queria que ele subisse no banco. Aí o banquinho seria a equidade. Ele ficar do meu tamanho, a igualdade. Palmas para o Gabriel. A política de cotas deu o quê?
para os jovens na universidade? Equidade no acesso. Aí lá na faculdade, eles começavam o quê? Iguais, entendeu? Eles tinham um desnível, tá? A cotas fez com que daí, a partir desse desnível, todos entrassem, e lá na frente eles entrariam iguais, tá? O que muita gente criticou. Por exemplo, na faculdade, como eles já entraram, tá, de uma equidade, essa desigualdade ia se reproduzir na faculdade. Pesquisas apontam que não, que a maior parte dos cotistas tem desempenho igual ou até melhor que os não cotistas. Estou mostrando que a política de equidade deu certo e quando eles ficaram no mesmo nível, eles conseguiram caminhar nos mesmos rumos. Ou seja, quebrando uma estrutura de quê? De privilégios. Então, a cidadania mutilada, ela é essa forma de pensar a sociedade brasileira. Tá? Mas lembra, na sua origem, ela surgiu de uma fala de um homem preto que é conhecido internacionalmente. Questions? Perguntas? Só de casa. Tá? Yasmin está até estudando com o irmão. Tá certo, eu sei o que é isso. Galera, era isso que eu queria fazer hoje, tá? Na próxima aula vão ser as questões, aí vai ser a outra pecada, mas eu queria trazer esses três pensadores. Eu vou falar dos três ao longo do ano? Eu vou falar dos três ao longo do ano, mas bem menos. Eu vou ensinar outras teorias do Milton, por exemplo, como os 4 Brasis, porque tem realmente um conteúdo geográfico, tá? Eu vou trazer o espaço urbano brasileiro a partir do Milton. A Saskia Sassi, vou falar um pouquinho ao longo do ano, eu vou tentando encaixar ela. E quando a gente for falar de questões ligadas ao mundo do trabalho, eu volto a falar do Castells, tá? Mas de redação, esses três, nessas estruturas, era o que eu queria para hoje. Beleza? Tchau para vocês, beijo, tá? Eu vou arrumar o microfone, eu prometo. Na próxima aula, a gente se vê. Pessoal do curso, sexta de manhã, turma matutino e turma vespertino, eu vejo vocês na sexta-tarde. Tchau, tchau, tchau. Beijo para vocês. Tchau! Parágrafos.